Olá a todos amigos, amigas que assistem e nos acompanham pelo canal da Mergues, em especial o programa Debatendo Joana de Ângeles. Hoje gostaríamos de trazer uma proposta, a proposta de discutirmos dentro de uma visão joanina, dentro da visão de Joana, ao qual ela nos permite dialogar junto nas pesquisas, o tema sobre as vitórias ocultas. O que são vitórias ocultas? Vitórias são conquistas, e oculta é tudo aquilo que não está visível aos olhos humanos e à grande massa. Oculto, que está escondido, que está abafado, está silenciado, por exemplo. E aí nós abriríamos então fazendo uma breve leitura do seguinte: como nós vamos propor que em alguns momentos nós vamos ter algumas lâminas surgindo, algumas imagens, para que nós possamos ir acompanhando e junto fazermos a nossa reflexão, tá bom? E na lâmina seguinte, eu gostaria de iniciar com essa frase: quando as cortinas se fecham, os aplausos acabam e as luzes se apagam, quem é você por trás da máscara? Por que essa pergunta? A Joana vai trabalhar muito a ideia de sucesso e fracasso numa visão transpessoal. Ela vai dizer, obviamente, para nós que sucesso, aos olhos humanos, é a ideia de ter posse, domínios, luzes, holofotes, aplausos, sucessos humanos. E fracasso, na visão dela, humanos, é exatamente o oposto disso tudo. Só que ela vai fazer uma visão diferenciada dessa ideia de sucesso e fracasso e vai nos dizer que verdadeiramente sucesso é aquele que se encontra consigo mesmo, e fracasso é o contrário. Fracasso é os aplausos mentirosos, os holofotes midiáticos quando não merecidos e conquistados pelas lutas morais integrais do próprio ser humano. Então, isso para ela seria então a ideia de fracasso. Se nós olharmos o que é verdadeiramente uma vitória oculta e aquilo que está e que deve permanecer dentro do ser como um estado verdadeiro de evolução, nós vamos perceber o quê? Que a principal ideia, quando Jesus nasce, de que forma ele nasce? Ele nasce trazendo o oposto do que nós consideramos como sucesso. Então Jesus vem sem nada. Literalmente, humanamente, ele é um fracassado, sim. Por que ele é um fracassado, sim, no humano? Porque o humano, principalmente da sua época, esperava um ser grandioso, poderoso, porque poder era o financeiro, era o dinheiro e a força, né? A força do poder temporal como status social. Então ele era literalmente um fracassado. Por isso não poderia lhe ser dado o título de filho de Deus. E aí então o deboche, o sarcánio na crucificação ao colocar uma coroa. Então essa tua coroa de espinho, se tu é rei, tem que ter o seu manto, toma o teu cajado, empendura na cruz. Então passa a ser este deboche. E para Joana, a ideia de que Jesus vem exatamente nos trazer o verdadeiro sentido de sucesso, e mais ainda, como uma vitória oculta, que é essa conquista mais espiritualizada em que nós fizemos no silêncio da alma, porque aquele que vai buscar a sua conquista, a sua melhoria espiritual,
ele sempre vai fazer isso inevitavelmente no silêncio da alma. Por mais que ele esteja junto com outros, por mais que ele esteja na partilha de outros, ainda que ele tenha afinidade ou não, esse programa, essa conquista, ela é feita só no âmago do seu ser e no seu silêncio. Por mais que ele queira expressar, vai ser sempre o testemunho no processo silencioso. E aí nós trouxemos para essa nossa discussão algumas ideias de Joana em alguns livros, trabalhando essa questão de oculto. Antes de iniciarmos essas lâminas, gostaríamos então de pautar a seguinte proposta. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo intitulado e um item que vai nos trabalhar a questão de os infortúnios ocultos. E ele inicia assim: nas grandes calamidades, nós nos comovemos muito rapidamente, porque queremos ajudar, queremos amparar. Isso é natural e isso até é saudável, porque mobiliza o sentimento de compaixão e faz com que nós, em cima disso, criamos, então, saíamos do nosso próprio eixo existencial e vamos ao encontro da dor do outro. Mas ele vai nos chamar a atenção. É nas grandes dores ocultas que se encontram as verdadeiras calamidades. O que ocorre? Nós nos sensibilizamos rapidamente com aquilo que a mídia nos mostra, porque nos mobiliza, nos dá status, nos dá aparência, e me parece um certo pertencimento, e aquilo que é oculto não me projeta tanto, portanto eu não dou um valor. E ele vai dizer então o infortúnio oculto. E aí o que é o infortúnio oculto? Aquele infortunado, ou que não tem fortuna, não tem dinheiro, não tem o poder, vamos dizer assim, não está isento naquele momento de poder. Ele é oculto porque ele não se manifesta. Então, por ele não se manifestar, nós não o enxergamos. Porque o que nós fizemos? Nós colocamos somente ao necessitado aquele que expressa a sua dor, quando, na verdade, muitas vezes há sujeitos que não expressam a sua dor e nem por isso quer dizer que não estejam necessitados ou sofrendo. E acabamos nos esquecendo. Nós vamos tão mergulhadamente somente estes, que aparentemente demonstram a sua dor, e esquecemos daqueles que no silêncio do seu ser, né, na sua, vamos dizer assim, na sua resignação máxima, na sua luta constante, tentam a superação e necessitam do nosso amparo, e muitas vezes a gente não consegue desvendar, tirar este véu que nos venda e observar que o fato de alguém não manifestar sua dor não significa dizer que ela não a tenha, né? Que ela não tenha esta dor. E o mais interessante é que ela vai nos dizer assim, eu vou mostrar as lâminas para vocês. Me acompanhe então no livro Vida, Desafios e Soluções. Eu coloquei em partes negritos, e os textos são um pouquinho longos, mas são somente 4 lâminas, então nós vamos dialogar com ela, e ela vai dizer assim: há em todo o processo de amadurecimento, então é assim, quando a alma atinge e caminha pelo amadurecimento de si mesma, existe um processo psicológico de despertamento da consciência, um jogo de interesses. Então, neste jogo de interesses, que pode ser sintetizado nas experiências vivenciadas, formar uma personalidade do ser. Então, ao longo das existências, nós tivemos sempre uma busca constante, querendo nos tornar um interesse de crescer, o interesse de se alimentar, o interesse da posse, o interesse do poder, o interesse de manter a família, o interesse de manter o clã. Então, nisso tudo foi criando um hábito de comportamento e na aspiração pelo que se deseja conseguir.
enfrentando lutas, desafios constantes. Veja que neste momento é um instinto que predomina dentro da espécie, até que se estabeleçam as condições para fenômenos automatismo. Então aquilo, né, dentro do processo até anterior ao sentido hominal, isso é um estudo que ela faz antropológico, né, se você observar. Então tudo isso se automatizou de tal forma que se deu uma nova realidade. Em razão dos impulsos cristalizados, ou seja, isso torna um impulso que está lá no nosso ser cristalizado, no já feito e a incerteza das aspirações pelo que se deseja realizar. Neste tentame, pode o indivíduo pecar por excesso de qualquer natureza ou abandonar a experiência nova para entregar-se ao amolecimento. Voltando aqui para mim, o que acontece muito conosco que somos espíritas? Nós entramos de cabeça querendo de imediato a mudança. E esse é o nosso interesse, mas ali há um interesse de querer ser melhor. De tal forma que não ensejando, não observando, vamos dizer assim, nós não observamos que somos um processo junto do processo ao qual nós chamamos de sujeito que devemos fazer a caridade, nós estamos enlaçados junto dele, de tal maneira que também somos necessitados. Não fazendo isso, a gente vai perdendo este processo e por um fator de não se identificar como um ser, muitas vezes, que também merece e deve fazer o processo de evolução, eu percebo muitas vezes que não consigo perceber que eu devo mudar, e aí eu vou caindo, e por não me integrar também dentro do processo, eu não percebo, e aí entro no processo de melancolia, muitas vezes, porque assim, não, eu não consigo, exatamente porque eu sou muito imperfeito, mas em que momento tu não era imperfeito? Em que momento tu te julgaste perfeito? Por que isso? Porque nós sempre nós nos retiramos do mesmo processo ao qual julgamos estar fazendo. E ela vai continuar dizendo ali para nós, ó, pode o indivíduo pecar por excesso de qualquer natureza, ou abandono à experiência nova. Então o que ocorre? Ou ele peca demais, porque daí ele quer ser perfectível, quer sempre dar o recado para os outros, ou então ele abandona essa nova experiência acreditando não conseguir, não conquistar, não é para ele, não compreendeu que um processo é lento, gradual e que demanda um projeto, como Joana vai dizer, e que nós somos um projeto de vida e que nós precisamos nos identificar dentro desse projeto os tempos necessários para cada etapa e que as quedas fazem parte de um esquema pedagógico de um grande acerto. O erro na pedagogia, ele é saudável, ele faz parte do cair e levantar, compreende? E aí ela vai continuar lá no nosso texto, dizendo assim para nós, ou dedicando-se exaustiva e irracionalmente anelada conquista, que ainda não pode ser testada pelas resistências do combatente. O trabalho de qualquer natureza, quando enobrecido pelos sentimentos, é o amor em ação. Então, o que ela vai nos dizer? Que todo trabalho de caridade enobrecido pelos sentimentos, ele cobre essas quedas que nós vamos realizando, porque é natural que as quedas, porque não está firmado em nós ainda aquele ideal que nós anelamos. Então, eu quero aquela meta, eu preciso ser aquele ser, mas eu ainda não conquistei aquele patamar. Entre a meta e a partida existe um caminho a percorrer. Este caminho a percorrer está dentro da pauta cair e levantar, cair e levantar. Para Jesus não é fracassado quem cai,
para Jesus é quem não prossegue. O fracasso é exatamente quando eu não identifico que essas quedas fazem parte do processo. O humilde é aquele que cai e levanta. O orgulhoso é aquele que cai e não se permite a segunda chance. Se ele não faz esse processo de uma segunda chance para consigo mesmo, como vai compreender o processo de segunda chance para com o outro? Na lâmina seguinte, que eu vou passar para nós, que está inserida no livro, então, O Ser Consciente, Joana vai frisar assim, observe em negrito. Quando escasseiam os estímulos para esse acometimento do eu, né, quando não há mais estímulos para que o eu vá se transformando, sem crescimento interior, que não recebe compensação externa, ou seja, ele não tem uma compensação do aplauso externo, porque ele é um processo ainda hipócrita, em que nós buscamos fazer para uma aprovação alheia. Queremos os olhares dos outros, a aprovação de que, olha, ele está fazendo, observem como ele é esforçado. Esse processo ainda, que é um processo ilusório, mentiroso, não verdadeiro, mesmo fazendo parte, mas é necessário que nós nos desatemos disso para que a mudança verdadeira se faça, porque é no silêncio. Então, quando esse processo começa a escassear, né, ela vai dizer assim, que não recebe compensação externa mediante o reconhecimento nem a projeção da imagem. Então, tivesse maturidade psicológica, se esse ser, né, vamos supor, tivesse uma maturidade psicológica, recorreria a outros construtores gigantes da alma, como o amor, o esforço pessoal, a conscientização, a solidariedade, a filantropia, desenvolvendo as possibilidades de enriquecimento interior capazes de planificação. Acostumados a respostas imediatas, o ego infantil deseja o jogo do prazer, a qualquer preço, mesmo sabendo que logo terminam e deixam frustração, amargura e novos anelos para fruir outro. A fim de consegui-lo e, por não saber dirigir as aspirações, asfixia-se nos conflitos perturbadores e atira-se ao desespero. Quando assim não ocorre, volta-se para o mundo interior e reprime os sentimentos, fechando-se no estreito quadro da depressão. Então, ali, acostumados às respostas imediatas, o ego infantil deseja os jogos do prazer a qualquer preço, mesmo sabendo que eles deixarão e irão lhe frustrar. Então, quando nós criamos um processo de uma caminhada em que nós nos desinteressamos, né, pelos holofotes, pelas ilusões do mundo, pelos aplausos mentirosos, quando esses não vêm por uma luta sincera para com a vida, porque ter um aplauso, ter a aprovação dos outros é extremamente saudável. As vitórias ocultas é tudo esforço realizado na alma silenciosa, onde nenhum nem outro valor tem acesso, a não ser a percepção silenciosa que os sujeitos maduros psicologicamente fazem para concretizar um projeto pessoal. Este projeto ele é árduo, sem a aprovação alheia e olhares externos de reconhecimento. Sócrates foi o grande pai da filosofia e em sua época, e um dos motivos pela qual ele vai ser morto, é que ele defendia que o discurso retórico deveria de ser pautado, o discurso da filosofia, para a libertação da consciência humana e na busca do seu autoencontro enquanto um ser que está caminhando pelo mundo da ética, da moral, né, para ele. E havia naquele período da Grécia uma discussão sofística, ou discussão de sofismas, em que
nas grandes retóricas, se esmagava o seu oponente pela ideia de sapiência, pelo acúmulo de conhecimento, de saber. E ele vai defender que a filosofia deve libertar. O conhecimento deve ser alegre, o conhecimento deve ser dignificante, libertador para todos os seres, e não algo que venha esmagar a consciência humana. Então, quando Jesus traz para nós o seu Evangelho, observem que o seu Evangelho ele é simples, porque vai dizer os Espíritos, é para toda a gente, é para todos nós. A sua proposta pedagógica para a humanidade, ela vem carregada de simplicidade, tal qual a sua própria vida e a sua própria existência. Jesus é uma vitória oculta, silenciosa, e ele nos coloca como uma lei, que o caminho a percorrer era o mesmo que ele fez, porque é um caminho verdadeiro. A Joana quer agregar essas informações e nos mostrar porque ela fez esse caminho. Se você observar as vidas dela, desde Joana de Cusa, passando por Clara, depois Juana Inês, até a Angélica e agora no seu grande projeto pedagógico na Bahia, nós vamos ver que é um Cristo por trás ali silencioso trabalhando com ela. E ela trabalha constantemente para que esta busca nesse silêncio interior, não é que não vá ter reconhecimento externo, mas que isso seja espontâneo do externo e não forçado por nós. Porque se nós queremos um forçar de dentro para fora, então nós estamos muito mais preocupados com a aprovação do outro. Então há uma incerteza que dorme dentro de nós. Não há uma verdade. A verdade está quando nós buscamos trabalhar esse sentimento de forma silenciosa dentro da resignação pautada nesse caminho, que é o caminho árduo, penoso, porque todo aquele que acredita na verdade dará o testemunho dela. E o testemunho dela, ele não vai ser alcançado pelos olhares humanos, ele é silencioso, ele está lá na alma. Por mais que tu queiras justificar, nunca irão entender, porque ele é uma lei, é pautado para que todo aquele que vai ascender a alma para patamares mais evoluídos fará esse caminho silenciosamente. Então a vitória oculta que Jesus traz para nós dentro da fala da Joana é essa vitória de uma mudança real, de um querer real. Não a perfeição de imediato, porque não existe. A perfeição é uma meta, mas é o caminho que nós vamos percorrer. E este caminho que ela propõe é um caminho suave, um caminho de reflexão, olhar para a própria sombra, dialogar com ela, refletir com ela, não escondê-la, porque ao esconder permanece como sombra. Então trazê-la para perto de nós e junto com esses arquétipos, com esses níveis de inconsciência ensombreado, com máscaras muito truncadas, essas máscaras ainda que revestimos, que nos confundem, nos dão uma visão de mundo a partir de um mundo de ilusões, faz com que, dentro do processo dela, e que a gente, observando todo esse mecanismo, nos achemos ali e vamos junto com Jesus, pautando uma caminhada nova. Eu desejo a todos, então, sucesso e que consigamos pautar na nossa caminhada uma caminhada saudável com Jesus. Um abraço a todos.